abrindo o painel que tem como tema Desafios da Inclusão no Mercado. Para mediar este painel, quero convidar ao palco ela que é social media e apresentadora da TV Aratu, produtora cultural e instablogger, criadora do perfil @gordaroupa, projeto idealizado para ajudar mulheres gordas a encontrarem roupas, tanto online quanto em lojas físicas. Então, uma salva de palmas para Carla Gaurão. Pode se posicionar onde quiser. Fique calma, que você manja dos Paranauê. Agora quero convidar também aqui ao palco, para compor o nosso painel, ela que é historiadora, comunicadora, colunista do BuzzFeed Brasil e speaker da Tex São Paulo, Giovana Eliodoro. Seja muito bem-vinda, palmas. Bem-vinda. Para compor a nossa bancada aqui também, quero convidar ele, que é artista, comunicador e criador do podcast Camisetas Pod. Escrachado e político, Hawk mostra a vida sem maquiagem e, com isso, conquistou uma comunidade ativa, que ele chama de acionistas de sua empresa. Seu conteúdo está estruturado na identificação, criando laços a partir das suas vivências e também no bom humor, que considera uma das ferramentas mais efetivas para passar mensagens. Então, com muitos aplausos, por favor, Hawk Andrade. E aí, meu amor? E para a gente completar o nosso painel, quero convidar ela, que é modelo com vitiligo, fez a sua estreia em 2016 na campanha da Skol, na qual mudou a forma de publicidade praticada pela cervejaria. Já fez parte de outras campanhas para grandes marcas nacionais, como Renner, Avon e Salon Line. Uma salva de palmas para Karine Guimarães. Ela vem fechando, viu? Ela só não for para a aviação, ela nem veio. Pronto, painel montado, a palavra está com vocês. Boa tarde. É tão bom chegar aqui e ver que tem pessoas tão diferentes, e é sobre isso que a gente quer falar. Eu sempre falo, quando eu vou palestrar sobre gordofobia, falar sobre corpos diferentes, o quanto é importante para mim ver gente diversa, não só encontrar pessoas gordas, porque as pessoas gordas já sabem o que a gente passa. Eu não preciso dizer para eles, tem a cadeira que não cabe, tem a catraca do ônibus que está cada vez menor, e tudo, porque eles já sabem. Então é importante para mim falar para pessoas que não vivem essa realidade, para que elas entendam e tentem ter empatia sobre o que a gente passa. A gente tem aqui uma galera, pessoas que são super importantes, que têm discursos importantes, que são muito engajadas, e a gente vai conversar aqui, é um bate-papo mesmo, tanto que a gente não vai ter imagem no fundo, porque a gente quer que vocês escutem, que vocês entendam tudo que a gente quer falar. Bom, existe uma nova profissão, isso é fato, que é a nova profissão do influenciador, do criador de conteúdo, que é a pessoa que está ali na internet para disseminar o assunto que ele quiser. Dependendo do segmento e tudo mais, tem espaço para todo mundo, mas alguns se destacam mais que outros por diversos motivos. Mas o que a gente quer compreender aqui nós somos tão diversos, a sociedade é tão diversa, é tão plural, por que é que algumas pessoas têm muito mais destaque em campanhas publicitárias, tem esse destaque todo, e outras, simplesmente, que até têm mais engajamento, sequer são citadas ou fazem parte dessas campanhas, estão na TV, estão aparecendo na revista. Por que essas pessoas não aparecem? Então, a gente trouxe essa galera aqui para falar para vocês sobre as vivências delas. Porque não existe nada mais importante do que você ter um espaço para falar, você ser escutado e vocês compreenderem de uma forma muito clara o que está sendo dito. Então, eu quero saber aqui dos perrengues, eu quero saber o que vocês acham, por que é que não rola, por que é que tem gente que é mais engajado que o outro, mas recebe menos que o outro.
Eu quero saber exatamente disso. Eu quero que vocês falem um pouquinho de vocês. E aí depois a gente vai seguir para falar por que é que vocês acham que realmente... Que vocês acham, não, vocês têm certeza. É fato. A gente sabe. A gente sabe. Porque a gente que vive, a gente sabe por que a gente não está naquela revista, por que a gente não está naquela campanha. E aí, muitas vezes, a gente vê gente que é copia e cola. A campanha tem pessoas iguais ali mostradas e outras que vão consumir até mais, sequer são representadas ali, nessa sociedade que é tão plural. Então, vou passar primeiro para Hulk, para ele poder falar sobre como é essa vivência. Que absurdo, eu sou o primeiro, né? Boa tarde, gente, tudo bom? Desculpa, amigo. Me odeia, ela me odeia secretamente. Então, né? Eu sou criador de conteúdo, eu faço conteúdo para todas as plataformas possíveis. Eu estou no Instagram, no Twitter, no TikTok, no YouTube, em todos os lugares. E eu ocupei. Eu tenho que ocupar, né, no caso, pois não existe. Inclusive, é uma parada que eu estava pensando em casa, que vocês conhecem algum outro produtor de conteúdo preto e deficiente da Bahia? Eu também não. E eu tenho certeza que eu não sou o único deficiente preto da Bahia. Então, tipo, por que só tem eu ocupando esse espaço, sabe? Mas tipo, eu faço a mesma pergunta, porque só tem eu. Exatamente. Me faço a mesma pergunta exatamente, sempre. é isso. Tipo, já é difícil estar existindo nos lugares que a gente está. E aí fica mais difícil porque mesmo ocupando esse espaço e mesmo tendo uma certa relevância, a gente tem muita dificuldade em entrar por portas, assim. Assim, eu vejo que o meu trabalho, o meu canal, que é minha rede social mais forte, ele é desde 2017. E é desde 2017 que a gente vem aparecendo em muitos lugares, que muita gente conhece o meu trabalho e conhece o que eu faço. E eu ainda me sinto muito embrionário quando o assunto é entrar por portas de mercado, assim. Eu sinto que todo mundo me conhece na área, eu sinto que todo mundo já sabe, já me viu em algum lugar. Mas esse ano eu fechei 3 publicidades, no ano inteiro. Então, assim, nada justifica, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é muito explicável o porquê isso acontece. É, assim, autoexplicativo essa parada. E é basicamente isso. E 3 publicidades, às vezes, é o que uma blogueira branca padrão faz em uma semana, em 2 dias. Assim, e ganha horrores de dinheiro. Tem feed que é só de publicidade. E, assim, hoje em dia, eu tenho uma campanha de... Eu esqueço o nome correto disso, mas as pessoas, os meus assinantes, eles pagam pelo meu conteúdo, porque foi a forma que eu consegui de monetizar o meu trabalho, criando o PixDay. E Você se recusa a fazer alguma? Desculpa te cortar. Tipo, eu me recuso a fazer muita publi. Hoje em Também. dia. Por Porque causa depois que não- desse porque também rolê. eu recuso algumas porque não se encaixa nem no meu perfil e eu nem acredito naquilo, então. Assim, hoje em dia, como eu tenho a minha comunidade muito forte me apoiando, e isso é muito absurdo para mim, porque, mais uma vez, eu não vejo isso acontecendo em lugar nenhum, eu consigo recusar, até porque eu acho que, assim, a ideia de ser produtor de conteúdo é não fazer publicidade. Tipo, na minha cabeça, você é criador de conteúdo porque você quer falar sobre algum assunto interessante e não ficar fazendo propaganda um em cima da outra, que é o que acontece hoje, tipo, em qualquer perfil. E eu acho isso muito ruim para quem acompanha, porque a pessoa não está lá para ficar vendo eu falar de 500 produtos no mês, sabe? Então, eu tenho uma parada de, tipo, eu só aceito, no máximo, 2 marcas por mês, que é o que eu acho que é, assim, tipo, a galera já paga, sabe? Então, eles não precisam ver propaganda. Então, eu aceito no máximo 2 por mês e a marca tem que estar muito a ver com o que eu estou fazendo. Porque, geralmente, as campanhas, elas vêm de São Paulo, das agências de São Paulo. E, assim, eu sou uma pessoa do interior da Bahia.
Então, ela vai querer falar sobre, sei lá, frio. Tipo, um negócio que não tem nada a ver com a minha vida. Eu não tenho como encaixar aquilo. Tipo, inclusive, esses dias eu fiz um... Ai, não vou falar isso, não. Esquece isso. Amigo, mas de contraponto, Só não diga Salvador não paga. Dói. Eu faço muita coisa para São Paulo também, porque Salvador não paga. Tudo aqui é R$100. Assim, nem existe. Não existe você Nem R$100 existe o para mercado. trabalhar mais em nada. R$100 não é nem um botijão de gás. Então, querendo ou não, vem de fora para dentro. Eu não vou contar mais, não, gente. Eu me arrependi de ter começado o assunto. Finge, não. Esqueçam isso, pelo amor de Deus. Já fala alguma coisa aí, por favor. Vai, Karina. Quer falar? Vá, amiga, vá. Então, eu não sei se está ligado, né? Oi. Bom, eu acredito que as nossas falas vão muito de encontro, né? Porque quando se trata de diversidade, nós somos todos colocados dentro de uma caixinha como se fôssemos uma unidade. Sendo que, assim, falar de diversidade é entender que existe diversidade dentro do conceito de diversidade. Então, você precisa de entender quais são as bandeiras que você levanta, né? Porque as pessoas acham que hoje é só falar todas, diversidade, inclusão, e tá tudo bem. E, assim, não tá tudo bem. Fora dos stories não tá tudo bem. E eu costumo dizer isso porque a minha vivência também ela vem um pouco distinta, ainda que eu seja do Sudeste, eu tô em Minas Gerais. Então eu tô num lugar um pouco deslocado dessa concentração entre Rio e São Paulo, que é onde acontece boa parte dos trabalhos de publicidade e propaganda. E, para mim, foi muito difícil me colocar, me inserir, inclusive me enxergar dentro desse meio, né? Enquanto uma pessoa trans, enquanto uma travesti que produz conteúdo na internet, eu nunca consegui me reconhecer por volta de 2015, 2016, dentre as produtoras de conteúdo que existiam naquela época. Porque boa parte delas eram brancas e tinham uma vivência bem distinta da minha, no sentido também financeiro. E aí eu entendia que o que elas falavam e os desafios que elas enfrentavam não eram os mesmos que os meus. E aí foi nesse momento que eu produzi conteúdo na internet através de um canal no YouTube, que é o canal Transpreta. E desse canal no YouTube, na época não tinha ainda IGTV, o Instagram não tinha todas essas ferramentas, né? Eu meio que foquei ali, mas eu entendia que não era um canal meu, mas uma plataforma para poder redistribuir protagonismo dentre as minhas e os meus. Então, eu não queria me tornar a protagonista daquele canal ou que falasse por toda a comunidade. Até porque eu acredito que a representatividade, ela sempre vai ser falha. E eu agradeço por ela ser falha porque eu não dou conta de representar todas as pessoas trans, travestis e transexuais e pessoas pretas. Eu não quero representar e acho que a gente não precisa de representar todos os nossos, porque o certo era que todos os nossos estivessem em lugares e posições às quais a gente está. E a gente não precisasse da representatividade, muito pelo contrário da proporcionalidade. E aí que eu comecei a pensar nisso, e foi nesse momento que eu comecei a ir para outras redes sociais. E nessas outras redes sociais, eu comecei ali a ter um boom depois do Black Lives Matter, né, que é quando que as pessoas descobriram que racismo existe. Eu acho isso muito engraçado, e até hoje eu lembro muito disso, né, ainda que seja através de um infeliz acontecimento e assassinato que aconteceu nos Estados Unidos, eu penso como que isso, de alguma forma, fez com que as pessoas se atentassem para vivências às quais elas nunca se preocuparam. E aí, a partir daí, eu me vi assim, sem chão, porque eu entendi que eu estava construindo um alcance muito grande na internet, mas não sabia como administrar isso. Porque também tem isso, né? Eu, particularmente, não sonhei em ser uma influenciadora digital ou produtora de conteúdo, né? Acho que é no corre, no vamos ver ali, no dia a dia ali, você vai vendo que está acontecendo, e aí como que a gente lida com isso? E aí eu tive muita dificuldade de me inserir, né? E também de entender qual é o meu valor dentro desse mercado, que é a gente entender assim, porra, esse é meu valor? Tipo assim, eu quero saber qual o orçamento do seu trabalho. É R$200. R$200? Aí falou assim, esse não é o meu valor no mercado, né? Então, entre essas idas e vindas, eu acabei descobrindo como que a comunicação e a internet, esses meios digitais, era uma forma de hackear esse sistema para poder trazer de assalto assim, outras pessoas trans para ocupar esse espaço. E hoje eu consigo me ver assim, entre tantas outras pessoas ocupando e estando produzindo conteúdo, fazendo o que bem querem. E então, hoje, para mim, eu estou conseguindo, no meio desses corres, também entender o que eu quero
que se associa a mim, sabe? Que é quando a gente pensa duas vezes, né? Por exemplo, tal marca quer trabalhar com você, mas eu quero trabalhar com essa marca, que é o momento que você vai entender também como que isso vai decair sobre a expectativa das pessoas que te acompanham, né? E do que você acredita. E aí eu descubro que, não, talvez eu não quero, isso não faça sentido para mim, e como que eu me privo disso e crio outras possibilidades também, que não só a publicidade. Mas eu confesso que para mim ainda é um desafio, sabe? Quando eu vejo você, por exemplo, fazendo isso de ter um público engajado que está ali mandando Pix Day, né? Tipo assim, eu falo, essa a minha meta aí, porque é difícil, né? E eu acho que a gente tem que construir isso. Bom, vamos lá. Eu me recusei a fazer campanha para uma grande marca, não me arrependo. E não, a Avan, uma marca que jamais trabalharia, por tudo que ela engloba, eu vou falar o nome, dá nome aos bois. Mas, de contraponto, tive o maior prazer do mundo de trabalhar com a Avon esse ano, que foi o primeiro set de mulheres, e de mulheres pretas, da diretora, a figurinista. Os homens que trabalhou na campanha eram negros também, mas eram, assim, para montar set e tal, coisas que mulheres não davam conta. Então, parabéns, Avon, muito obrigada por ter me convidado. É difícil chegar nesse nível. A diretora acabou de buscar nosso prêmio, que a gente ganhou mais um prêmio. Estou muito chique, cheia de prêmio. Não, mas foi uma campanha muito de representatividade, não só por mim, mas por tudo que ela representou. Acabei de fazer uma outra cheia de representatividade, mas que passei por perrengues. Eu fui gravar num centro, no Alphaville, campanha de sala online, e barrada no baile, porque eu estava de shortinho, camiseta, piriguete com frio em São Paulo, e a recepcionista me julgou qualquer pessoa, e todo mundo passando, e o teste de Covid me esperando. E a produtora ligou e disse, Kai, cadê você? Eu estou aqui, presa, esperando. Mas só que ela era uma mulher branca, ela estava no Alphaville, achando que eu era qualquer pessoa ali que eu podia. Aí a produção desceu, né? Por que não passou? Eu não sabia que ela ia gravar. E aí a gente tem que explicar e bater e martelar que eu tenho que estar ali, que eu tenho que ocupar, e que eu não tenho que estar de terno, gravata sempre para ser aquela pessoa, para fazer aquele sucesso. Não, eu posso estar vestida como eu quero e ocupar também. E obrigado por isso também. Teve todo Inclusive, usar, assim, para quem não conhece o meu trabalho no YouTube, eu gravo vídeos com um amigo meu, que ele é muito padrão, assim, ele é branco, surfista, muito Galego, padrão, galego, o apelido dele. E a escolha de gravar ele é uma escolha comercial, porque ele é padrão. Então, sempre eu gravo ele e sempre ele aparece. E os vídeos que ele aparece são os que viralizam. Mas é uma escolha de curadoria, porque assim, eu quero fazer dinheiro com isso. Usando o então sistema eu contra o sei que sistema. exatamente. Então, quando as pessoas me viam em outros vídeos que eventualmente eu aparecia, era um grande susto. E assim, na minha própria rede social existe uma grande diferença entre fãs de galego e fãs do meu trabalho. E aí é muito gritante. Assim, fãs de galego eu odeio. Se tiver alguém aqui, assim, desculpe, mas eu odeio você. Que é uma pena, porque o galego é tão gente Ele boa. é isso, ele é muito incrível, mas os fãs dele são insuportáveis. E é muito expressivo o quanto esse preconceito ele é jogado na minha cara quando aparecem essas pessoas. Que é uma escolha de mercado mostrar ele, mas é uma escolha dura de mercado que eu tenho que fazer. Dolorosa, Porque mostrar esse padrão, mostrar esse cara na frente, assim, que é tudo que eu não sou, quando as pessoas descobrem quem está por trás do canal, que sou eu, as pessoas ficam muito chocadas, assim, de tipo, não é ele que faz, é esse cara, tipo, é muito assustador para as pessoas e às vezes é muito doloroso. Porque, né, as respostas não são as mais agradáveis possíveis. Já que você não é inteligente porque você é deficiente. Enfim, mas é uma parada que acontece e é uma forma que eu dei, um jeito que eu dei, de tentar me inserir nesse mercado tão, assim, impossível para pessoas como eu. Mas é preciso sobreviver, a gente precisa de dinheiro, infelizmente. É aquela martelada de novo, né? Eu tenho que ir buscar o meu sustento e voltar para casa. É o que você faz com o galego. E aí a gente fica com fama de reclamão, de chato, de pessoa que ai, nossa, raivosa, ai, que chata, toda hora isso, porque é isso. Porque é o que se vive, é o que se tem, porque é difícil, porque dói, porque é complicado. E aí
como é que você vai não falar de uma coisa que te machuca tanto? Hoje viralizou um vídeo meu, começou a viralizar um vídeo meu na academia. É uma pessoa gorda na academia. Eu faço academia num lugar que é bem padrão. Num shopping que é bem dentro de um shopping. E aí o vídeo viralizou. Os comentários... nossa, por que ela tá aí? Sabia que eu odeio viralizar? É horrível, Hoje porque em dia, vem eu público. odeio Que você fura a bolha. E aí, Exatamente. quando você fura a bolha, é uma coisa assim, do chorume e o Chernobyl pra baixo, o seu Isso. perfil vira. Um caos. No Twitter, se passou de 1000 likes, eu silencio. Já deu, eu também. Eu silencio o meu próprio Twitter. Eu não consigo ficar. E assim, fala tanto sobre a pessoa gorda buscar... porque assim, tem a ideia de que o gordo ele é desleixado, o gordo ele come horrores e por isso ele é gordo, o que não é verdade, que o gordo é tudo de ruim que existe. E aí foi colocado estruturalmente todas essas questões em relação ao gordo. Aí o gordo que quer ir para a academia, não necessariamente para emagrecer, mas para buscar a saúde dele, também está errado. Aí o gordo não pode ir para a academia porque tá errado. E se não vai, tá romantizando a obesidade. Isso, romantizando a obesidade. Aí fica complicado, porque se vai para a academia, tá ruim. Se não vai, tá ruim também. O que é que querem? O que é que querem? Porque assim, o olhar a gente já percebe. Alguém dá uma olhada ali e tal. Mas a pessoa vai lá, quando tem algum vídeo, 10 minutos só, tô triste. E eu pensei que ia falar bem menos. Oxente, filha, você não gosta da gente, não? A gente tá que nem 4 fofoqueiros aqui na pracinha, né? Conversando, nem vendo o tempo passar. Daqui a gente vai pro Campo Grande. Eu que não tenho TikTok, viralizei lá, porque minha filha fez um vídeo. Cheguei de viagem. Você dormindo? Eu cheguei de viagem, ela falou alguma coisa, eu meio que falei dormindo ainda, aí ela fez, essa é minha mãe. E aí, gastando lá, o vídeo é um negócio E o TikTok é muito louco, né? que... Gente, como é? Eu não tenho esse negócio, não. Mostra a mãe como é. Aí eu passo, agora as pessoas fazem, ó, a tia que dorme. A tia que dorme é dose. E o TikTok, ele entrega para todo mundo. Então, assim, no Instagram ainda tem nosso público ali, e quando viraliza alguma coisa que fura a bolha, você recebe alguns comentários bem bizarros, na maioria das vezes, mas o TikTok, ele entrega para todos. Tá um pouquinho ruinzinho agora, assim, que restringiu mais, sim, mas ele entrega. Então, você recebe do comentário mais carinhoso ao pior comentário. Mas eu virei a tia que dorme? Todo mundo dorme. Por que só eu que sou a tia que dorme? Porque você é TikToker estourada. A tia veio de meio mundo de rolê. A gente nunca sabe quando vai acontecer. Esquece, a mãe tá estourada. Não vou mais na escola dela. Deolane estourou aí com vai se Tratar a garota. Acontecem coisas que a gente não sabe que vai acontecer, como ela dormindo. A tia fez tanta coisa linda no mundo, mas a tia dormiu. É sobre isso. E é isso. Eu estava vendo outro dia um conteúdo de Cacau. Cacau é a primeira influenciadora com Down, não do Brasil, do mundo. Do mundo. Por que é que essa menina fecha tão pouca publicidade? O engajamento dela é incrível. Ela é incrível. A família participa do negócio também. Assim, as fotos são lindas. É aquele conteúdo bem feito, bonito, incrível. Viraliza e, velho, não tá. É porque em campanha, julgam ela não incapaz. tá nos lugares. Julgam Cacau incapaz de entregar. Não sabe o que, né? E ela entrega tudo, e entrega tão bem. Se ela que é eu, que eu tenho dancinha, ela preguiça. entrega bem. Se é outro tipo de conteúdo também. Por quê? Eu estava tendo uma conversa dessa esses dias e sobre Pequena Lô, porque a gente estava conversando assim, como o Pequena Lô fez. Tipo, o que porque ela é um fenômeno assim. Ela é. Pode ser barrada no aeroporto. Pois é, assim, não Tá vendo existe, ali, né? não existe paz. Mas o que a gente chegou na conclusão foi que para atingir o nível que ela atingiu, é preciso estourar a bolha num nível muito absurdo. Tipo assim, a gente teve o caso esse menino que viralizou com o vídeo da Pfizer, do Bolsonaro e tal. Ele é até meu seguidor. Pfizer. Ele é muito gente boa, lá de BH. E ele, com um vídeo, ele, tipo, 1 milhão, 2 milhões, sei lá. Ele, tipo, estourou tudo com E um 1000 vídeo. publicidades. E, assim, contratado para tudo. Assim, eu não gosto de falar isso, mas é o único parâmetro que eu tenho.
Eu viralizei em uma semana no Instagram com 4 vídeos com 1 milhão e aumentei 20 mil seguidores. Que ele ganhou em um dia. E não é inveja da pessoa, É, né? não é, Disso. é apenas É pra entender como é cruel. É uma uma discussão comparação de importante parâmetros, essa. sabe? Tipo, ele... É que eu tô ouvindo fofoca dos outros, desculpa. Então, não é, tipo... Eu até evito falar disso na internet e coisas do tipo, porque eu com certeza seria atacado, tipo, inveja, não sei o quê. E o cara é meu amigo, sabe? Só que... Mas é um grau comparativo. É um grau comparativo, E que é sabe? necessário. Sim. Eu fico muito pensando sobre isso, né? Porque nós viemos de Minas também. Assim como agora também tem uma outra amiga, que é a Marina Sena, que é uma cantora que também explodiu e etc. E como que a gente fica conversando de quais são as dinâmicas que se dá dentro desse processo de seguir, e também não só de seguir, mas os trabalhos em si, como chegam. E é muito engraçado pensar como que ele viralizou em dias e pessoas não alcançaram esse número de seguidor por uma questão que não é de entrega de conteúdo, mas por uma questão que está além, né? E aí eu fico pensando por que Pequena Lô furou a bolha e por que outras pessoas também foram essa bolha. Porque quando a gente se propõe por uma estratégia não de mercado, mas também por uma estratégia muito bem pensada, e é o que eu talvez esteja fazendo hoje, que é não falar só também das nossas questões identitárias e se reduzir a isso. Eu não quero mais ficar falando sobre transfobia, sobre esse ser o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Eu não quero mais ter que discutir sobre o lado da dor. Eu quero falar sobre prosperidade, sobre outras perspectivas, sobre história. Sou pesquisadora, sou historiadora, sou formada em comunicação. Eu quero traçar outras perspectivas para poder pensar no que eu estudo. Como foi que né? Tiradentes Sabe? morreu? A gente quer pensar em outras coisas e não ficar nesse mesmo lugar. E aí sempre a gente é colocado nessa posição, até inclusive pelo mercado publicitário, que aí é que está a discussão. Preciso de uma pessoa gorda, preciso de uma pessoa com vitiligo, preciso de uma pessoa com deficiência, preciso de uma pessoa trans. Para que campanha? Para uma campanha específica, que vai falar de mulheres. Então vai ter uma mulher trans, uma mulher com deficiência, uma mulher gorda. E aí, como que a gente sai desse lugar? É o que eu fico me propondo, assim, né? Então, deixa eu te contar uma produzindo, coisa. Não vou te produzindo cortar, esses mas conteúdos dentro para além. do seu contexto. Toda mão que eu sou escalada para uma campanha mas você já sofreu? Você tem que contar seu sofrimento. Aí quando eu Conta a dor, o mas preconceito. eu sou virada no cão. Eu era uma criança capeta. Meu vitiligo foi descoberto, eu tinha 6 anos de idade, mas assim, eu nunca eternizei isso na minha vida. Eu nunca fiquei chorando, nem choramingando. Se me chamava de pintada, eu chamava de nariguda e a gente seguia a vida. Não, mas você tem que contar, porque você tem que passar que você superou. Eu digo, gente, mas eu não tenho esse lance do eu superei. Eu sempre fui ok. Inclusive, eu não me vejo sem, inclusive amo meu vitiligo. Mas, cara, nem uma dorzinha, você não lembra de nada que aconteceu? Eu digo, gente, não, mas está tudo muito bem. Ah, mas você tem que se vitimizar de alguma forma. É o problema da diversidade ser apenas a cota. Que no meu caso, eu não falo sobre questões de deficiência. Eu, assim, falo quando é necessário, mas a maioria do meu conteúdo é sobre a minha vida. E a minha vida, ela não é a minha deficiência, ela é a minha vida. Assim, acontecem muitas coisas. E aí eu entro num recorte diferente, que é o pessoa com deficiência que não fala sobre deficiência. E aí eu não faço publicidade, porque as publicidades querem pessoas que falem de... Véi, não existe paz
Não E a existe mesma mais. coisa de pessoa trans, né? Eu não vou ficar produzindo conteúdo sempre falando, oi, eu sou uma pessoa trans, oi, sou uma pessoa trans. Não, acho que, não que eu não queira me colocar nessa posição, mas é porque nos colocam nessa posição justamente numa intenção que eles têm de se colocar enquanto uma marca diversa, uma marca plural. E quais são as nossas intenções diante disso? É importante a gente pensar também. Dê um depoimento. Como foi sua infância? Ah, meu vitiligo foi descoberto aos 6 anos, eu era uma criança arretada, subia... Não, mas e na escola ninguém nunca te abusou? Não, abusou, mas era uma coisa de criança. Mas você não lembra de ter chorado por isso? Para ficar explorando, é isso que fazem. Minha gente, vocês querem fazer perguntas? Deixa eu abrir rapidinho. Você quer? Como é que leva? Oi. Ficou com vergonha. Eu falo alto. Bom, oi. Então, que agonia. Como uma pessoa que estava assim, eu observei aqui, estava vendo na abertura e tal, deixa eu segurar porque fica agoniada. Desenvolva. E então eu tenho 3 coisas assim que eu gostaria de falar. O primeiro é que a gente está aqui nesse momento falando sobre diversidade e como eu sou uma pessoa que estudei artes, sou daqui de Salvador, fiz essa coisa de ir para São Paulo, mas eu quero voltar. E ir para São Paulo é deixar um pouco o nosso coração aqui, a nossa família, e porque a gente não tem assim muita oportunidade. Vou falar agora como mulher. E eu vejo que no screen não vi uma mulher participando da produção do audiovisual aqui. Não há. E é muito triste, porque a gente está falando sobre diversidade, e cadê isso dentro desse evento? E vocês falando sobre ser influência e sobre ter essa questão de ser o totem para as suas lutas, e como isso também é difícil, eu fico pensando como ter oportunidade para vocês, sem que seja dentro de ser influencer, trabalhar por detrás, porque muitas pessoas não querem, porque não tem pessoas que sejam PCD trabalhando como roteirista, porque não tem pessoas que são donos de grandes agências de publicidades que tenham vitiligo, e por isso vai tratar de uma forma mais horizontal e sempre colocando essa coisa do estereótipo. Então, eu vejo que falta, de fato, existir essas pessoas que contribuam para além de só do influencer, mas por detrás de tudo, de todas as partes da produção. E acaba faltando. E acaba acontecendo essa cadeia de má informação, de pouco entendimento e de só aquela coisa de trabalhar com isso. E a gente quer ver, na verdade, toda essa diversidade podendo trabalhar em tudo. E eu fico me questionando de que forma ativamente a gente vai ter que lutar para que vocês, para que todo mundo possam entrar mais nessas áreas. E eu vejo que está ainda assim uma coisa tão... Da forma que a gente está fazendo, ocupando e lutando e brigando e indo e dizendo sim, eu sou capaz, independente de eu ter vitiligo, eu posso ser uma atriz também. Eu posso atuar com galã da novela e usando a internet e estando aqui. Exato. Não, isso eu fico muito feliz. Mas que não é crítica nem nada disso. Na verdade, é que tem que ter essas pessoas por detrás também. A gente precisa de mas vocês. Aí a capacitação isso de trás tem que... é difícil, mas o de trás, muitas vezes... Não, obrigada, Slane, por dizer que chegou ao fim. Obrigada. Muitas pessoas não aparecem. A gente vê mais aqui a galera que está aqui, que trabalha com a internet e tudo mais. Todos nós aqui demos a cara a tapa, né? Sim. Algumas vezes, essas pessoas que trabalham por detrás não realmente aparecem, porém a internet é um lugar em que, se a gente fala sobre isso, a gente pauta a sociedade. Então, não é falar das dores o tempo inteiro, mas a representatividade também, de existir, de ocupar e resistir, ela acaba pautando a sociedade a compreender que existem outras pessoas. Por exemplo, só para... Fale, por favor. Não, pode falar. Eu falo depois. Por exemplo, deixa eu te dizer uma coisa. Eu apresento um programa sábado na TV Aratu. Eu sou uma mulher gorda,
na TV, sou branca, mas eu sou uma mulher gorda que representa alguém ali. E eu recebo muitas mensagens de meninas que sequer pensariam em um dia ter a oportunidade de aparecer. Então, assim, a gente acaba pautando a sociedade de alguma maneira, nem que seja no sonho de que pode acontecer um dia. Claro que a gente não vai viver na utopia de dizer que nunca vai acontecer de qualquer jeito, se aconteceu com ela, vai acontecer comigo. Não, a gente não vai viver nessa utopia. Mas, sim, faz a pessoa sonhar, faz a pessoa acreditar. Fora que, em alguns casos, apenas existir, como é o meu caso, ele serve de base para que outras pessoas possam existir, não necessariamente seguindo o que eu faço. Mas, no meu caso, enquanto PCD, a invisibilidade da minha galera é tão grande que o fato de eu estar fazendo alguma coisa já é suficiente, sabe? Então, basicamente, você falou sobre estrutura, e aí é um problema realmente estrutural, assim. Mas o que a gente faz é isso, é mostrar possibilidades de existir. Eu acho importante essa sua fala, porque eu entendo ela quando você questiona sobre como que a gente agora cria essas estruturas para que essas coisas não se repitam mais e que a gente consiga dominar esses espaços de poder e de decisão dentro do mercado de influência, de marketing, de comunicação. E aí, eu quero dizer que essas pessoas, elas existem, elas estão nesses lugares. Existem pessoas trans, com deficiência, negras, com vitiligo, não sei, mas existem pessoas que estão ocupando esses lugares por detrás dos bastidores. Mas outra questão é quais são as oportunidades. E talvez aí também a gente entra num outro ponto de estrutura, porque existem, sim, mulheres pretas no audiovisual, existem, sim, pessoas pretas produzindo intelectualidade, campo do saber e etc., pessoas trans, mas quais são as oportunidades? Então, eu penso como que a gente tem um processo muito longo também para poder mudar, no sentido de entender que a gente precisa de sair desse campo da representatividade para a proporcionalidade. Não me interessa mais ser representado ou ver os meus representados, eu quero proporção. Eu não quero ver numa campanha uma mulher branca e 5 mulheres brancas e uma mulher negra. Eu quero 5 mulheres negras e 5 mulheres brancas. E pronto, e acabou. Porque a gente está falando sobre proporção, sobre equidade. Nesse sentido, a gente precisa de ter dados proporcionais para que todos tenham essa igualdade dentro desse mercado. Mas é difícil quanto se não existem as oportunidades. Então, acho que, só para poder encerrar minha fala, eu acredito que tem muitas pessoas aqui envolvidas com o ramo da publicidade, da propaganda, da comunicação, e que estão envolvidas com isso. E é importante pensar também o que vocês fazem a partir daqui, porque só ouvir os nossos perrengues não basta. É interessante vocês pensar quais são as pessoas com deficiência, pretas, gordas, que vocês acompanham, que vocês não só acompanham, mas geram oportunidades. E gerar oportunidade não é só seguir na internet. É processo de indicação, é processo seletivo, é processo de imersão, é processo de empregabilidade, geração de renda e independência. A gente não quer só ser representatividade, então está além disso. Isso, minha gente. Eu queria ficar falando com esse pessoal maravilhoso, muito mais. Mas vou dizer para vocês acompanharem a gente nas redes sociais. E a gente vai ter que finalizar aqui. Mas obrigada. E a gente se vê.